Vamos para o assunto importante, até para a gente começar do início, né, doutor? Explicar o que, quando a gente fala trombose, o que a gente quer dizer com isso, né? Carol, a trombose, o que é? Quando você tem dois sistemas. Quando você fala em circulação, o que passa na cabeça do cirurgião vascular? A gente divide as coisas. Circulação arterial, a artéria é todo o vaso que leva o sangue para irrigar as coisas. Tá. Aí passa pelos tecidos e volta pelas veias. Então, veia é todo o vaso que leva o sangue de volta para o coração. Ok. Esse Dia Nacional que a gente está falando hoje é sobre as tromboses venosas, principalmente, que são a maioria das tromboses. Existe arterial? Existe. Mas a trombose venosa é aquela que todo mundo tem medo. É aquela do avião, aquela que, sabe? Sim, então, sim. Pode ir para o pulmão. Isso. Enfim. E que a gente tem 500 mil casos nos Estados Unidos por ano. Então, nós temos uma prevalência de meio até 5% da população pode ser acometida por isso, né? Tá. E hoje em dia, a gente nem fala mais só de trombose venosa profunda na perna, a gente fala de TEV. Tá. Que aí é tanto a trombose venosa profunda quanto a complicação, que é o que todo mundo tem medo, que é desprender um pedacinho daquele trombo. Como eu disse que a circulação arterial e venosa são diferentes, ela pega entre o coração da direita e da esquerda tem o pulmão. Então, a hora que chega no coração pode fazer uma embolia pulmonar. Tá. E aí, esse é o risco. Quais são os fatores de risco, doutor? Os principais fatores de risco para a trombose, a maioria do número de casos de trombose acontece após cirurgias grandes, principalmente cirurgias ortopédicas. Tá. E ainda existe a obesidade, tabagismo, sedentarismo, que são outros fatores também. Que contribuem, tá? Sim. A gente tem que ter na cabeça, existe uma tríade que forma o coágulo dentro da veia, né? Tá. Que é você ficar muito tempo parado, que é a estase venosa, ou a lesão vascular que gera um aumento na cascata de coagulação, de ativação da cascata de coagulação. Né? Bom, tríade de Virchow chama isso. O Virchow que descobriu isso morreu em 1902. Então você vê que não é tanta novidade. Mas é uma doença prevalente que a gente tem que tomar muito cuidado. A questão ali hereditária, genética, pode estar envolvida também, até para as pessoas terem um alerta aí a mais na questão dos bons Você hábitos. sabe que quem já teve uma trombose, ou tem trombose na família, tem até 6 vezes mais risco de ter que as outras pessoas, mesmo porque um dos fatores desencadeantes podem ser causas genéticas. Tá. Alguns fatores genéticos que a gente tem e que a gente não sabe que tem, de repente teve uma trombose, não achou causa. Uma outra, quando a gente também não acha, a gente tem que procurar, às vezes a trombose é um sinal de que você está tendo algum processo inflamatório ou alguma doença cancerígena ou alguma neoplasia. Tá, pode ser tem que o primeiro sintoma pode ser uma trombose e a gente não sabe. Doutor, vamos mostrar essa ilustração que está muito legal. Acho que a gente vai conseguir mostrar de cima. Aqui você trouxe, então, é que, uma assim, situação, né? Isso. O principal tratamento da trombose venosa ainda continua sendo o tratamento medicamentoso. Ok. Então, você faz uma anticoagulação do doente, que é para esse trombo não crescer, não se desprender, não virar uma embolia. Ok. Então, é para isso que serve, além de meia elástica e etc. Tá. Em alguns casos muito agudos, dependendo obviamente seletivamente dos pacientes, a gente pode usar algumas artimanhas que existem hoje da tecnologia que podem aspirar esse trombo. Tá, numa emergência. Então, por exemplo, numa emergência, numa embolia de pulmão aguda, onde você tem lá o pulmão o trombo já na artéria pulmonar, doente muito grave, é hora de você abrir mão dessas coisas para poder. E como é que funciona isso? Olha só, né? que interessante. Como é que isso, como se dá? Vamos ver se a gente consegue mostrar mais próximo e de cima, porque aqui a gente tem, então, a situação, então, do trombo que se desprendeu, certo? Vamos ver se ele... Tá aí? Olha aqui, ó. Ah, que legal. Peraí. E aí ele vai... Ah, entendi. Ele vai aspirando. Aqui a gente está falando de uma situação, doutor, de emergência. Isso. Que a pessoa pode ter saído de um... Olha isso, gente, que legal. Saído de uma cirurgia, como você colocou. E ali, claro que muito rapidamente vocês conseguem agir, né? Então, para conter. Obviamente, não é todo caso de trombose que a gente vai usar um dispositivo desse. Por quê? Como se faz isso, né? Como a gente tem... Olha isso. Legal, né? Fantástico. Mas ele é utilizado para outras questões também? Tanto trombose, tanto arterial quanto venosa. Quanto venosa, tá. Existem... Ó, expirou tudo. Expirou tudo.
Olha lá o aparelhinho, gente, muito legal. E aí o trombo, é que a gente não vai dar Ainda não tempo da gente chegou ver lá, porque né? não chegou lá. Mas vai ele fica nessa redinha aqui. Tá. Acabar com o barulho. Ele fica retido nessa redinha. E esse aparelho em específico é uma novidade, meio que uma novidade no meio médico, porque ele aspira, ele tem esse computadorzinho aqui, ele consegue, quando ele vê algo sólido, ele aspira, como a gente fez agora. A hora que passa o líquido, ele para de aspirar, entendi. Porque senão você tira muito sangue. Perfeito, entendi. E como é que a gente faz? Ah, mas caiu isso aqui tá bonitinho, né? Tá bonitinho. Como é que é no doente? Como é que ele entra? Então, a partir da hora que a gente faz o diagnóstico, a gente geralmente faz esse tipo de procedimento numa hemodinâmica, onde, guiado por radioscopia, a gente consegue cateterizar esse vaso e, a partir daí, usar exatamente os mesmos aparelhos, a mesma coisa que a gente trouxe aqui. Só que não numa simulação, num evento real. E tem vários tipos de catéter, vários tipos de etc. Tamanhos, etc. Doutor, o que eu acho importante a gente também comentar e colocar aqui é aqueles sinais de alerta e o check-up vascular, né? Porque na nossa parte, ter hábitos saudáveis, tudo a gente sabe que vai contribuir para uma série de questões benéficas de vários diagnósticos, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para as dicas e na volta você conta um pouquinho desse check-up vascular que a gente deve seguir anualmente e quando temos um sinal de alerta que de repente a gente está no início aí de um quadro de trombose e que o quanto antes a gente conseguir ajuda, vamos evitar aí muita coisa. Beleza. Certo? De volta com o nosso Você Bonito. Olha, eu vou dizer pra vocês, muitas perguntinhas lá nas redes sociais, vamos colocar já já, mas antes a gente precisa mostrar o resultado final, né, doutor? Só pra gente, a gente mostrou aspirando aqui o trombo, que hoje a gente tá falando, né, da prevenção aí da trombose nesse dia nacional, e aí, o doutor comentou que o trombo sai aqui e fica nessa redinha. Doutor, faz alguma coisa depois? Analisar o sangue, coisa e tal? Não necessariamente. Não, né? Lembra que eu falei que uma parte ele aspira, ou quando tem sangue não aspira? Então, quando ele aspira, ele faz assim, ó. Tá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Que loucura, olha só. Não. Agora ele para. Porque parou o sólido. Entendi. Muito interessante. Antes das perguntinhas do público, a gente comentou também antes do intervalo que a gente precisa falar dessa questão do check-up vascular e como é feito esse diagnóstico da trombose, doutor. Acho que essa é a informação mais importante que a gente pode passar, né? Então, primeira coisa, quando eu preciso fazer, ter na minha cabeça, eu posso ter uma trombose, né? O que está acontecendo comigo? Então, geralmente, inchaço da perna, um edema desproporcional, o que quer dizer isso? Uma perna só geralmente incha, em 90% dos casos. Tá. 90% dos trombos são de perna, 90%. Tá. Então, uma perna só inchada é um sinal. E além disso, como o retorno venoso está mais difícil, ela fica dolorosa, tensa, vinhosa. Então, esse é o quadro clínico mais clássico da trombose venosa. Tá. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Notou, vai para o hospital. Notou, sim, vai para o hospital. Por quê? Duas coisas. Primeiro, exame físico, obviamente que história do paciente, história pregressa, somada ao exame físico, é o ideal. E outra coisa que a gente faz para fechar o diagnóstico é um ultrassom com Doppler. Tá. Porque esse ultrassom, ele vai ver se existe alguma veia ocluída ou não. Entendi. Então, isso é importante e isso é feito geralmente em ambiente hospitalar, consultório, etc. Existem alguns exames de sangue, mas eles podem deixar dúvidas. Então, o mais certo é ir fazer o seu ultrassom e aí ter o diagnóstico. E no check-up, então, a gente tem toda a questão de hemograma, eu exame acho de que sangue. o check-up é importante, Carol, primeiro porque a gente sabe de família, a gente sabe, durante uma consulta bem feita, você sabe da família, você sabe de tudo, todos os riscos que o doente corre. E aí, a gente já também pode falar de prevenção. Então, por exemplo, quais são alguns episódios onde as pessoas se expõem muito, né? Por exemplo, viagem longa de avião. A gente já tem estatística hoje até de que quem vai no corredor tem menos trombose do que quem vai na janela, porque levanta mais. Então, por exemplo, qual é a minha dica para todos os pacientes? Vai fazer viagem longa de avião, maior que 3 horas? 1, sentar no corredor. 2, entrar no voo hiperidratado. A hiperidratação é tudo. Eu gosto de tomar uísque e dormir. Não é uma boa para a trombose, entendi. Então, é hiperidratado e levantar durante o voo. Regra prática, a cada hora e meia, caminha uns 5, 10 minutinhos, vai no banheiro mesmo que forçadamente, é o ideal. E a meia? Meia de compressão,
a gente diz que quase todo mundo que não tem doença arterial, todo mundo deveria usar a meia de compressão, né? Porque as meias, como são dois sistemas venosos na perna, o superficial e o profundo, a meia corrobora para que o profundo funcione mais. Então, e o profundo é o mais importante, né? Hoje ela estava falando aqui sobre o coração da perna, que é a panturrilha, né? Que é o segundo coração do corpo, ela está super certa. Por exemplo, a gente que faz atividade física diária, todo dia com meia elástica. Atividade física faço todo dia com compressão. Por quê? Porque aumenta a performance também, né? Aumenta a performance porque aumenta o débito da panturrilha. Então, você consegue devolver mais sangue por minuto do que você não conseguiria, do que você conseguiria sem usar a meia, entendeu? Entendi. Então a sua recuperação muscular é muito melhor. Tá certo. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Rebeca. Um beijo. O uso de anticoncepcional ou cirurgias como cesárea podem causar trombose? Então, a própria gestação, cirurgia qualquer uma, mas a própria gestação pode ser protrombótico e o uso de anticoncepcional oral também aumenta o risco. São alguns dos fatores desencadeantes também. Tem mais perguntinha. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Maribel. Um beijo. Quem tem colesterol alto tem mais propensão, então, a ter trombose, doutor? Então, Maribel, o colesterol está diretamente ligado à trombose arterial. Então, é outro tipo de trombose que a gente está falando. É naqueles vasos que levam o sangue para irrigar as coisas. Diferente um pouquinho da trombose venosa. Certo. No entanto, entra como uma questão que tem que ter um controle, né? Não, sim, isso entra no check-up vascular, né, que você estava falando. Então, obviamente que as pessoas hipercolesterolêmicas, diabéticas, hipertensas, essas pessoas a gente tem que ficar super atento no ponto de vista arterial. Quando a gente fala de homens e mulheres, doutor, comparando aí, dá para dizer? As mulheres têm mais trombose que os homens. Por quê? Primeiro pelos fatores hormonais, anticoncepcional, gestação, etc. Elas têm mais. Aí, meninas, mais um, né? Ponto outra que a gente coisa, tem que se né? preocupar. Então, aquele negócio, obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional, pode esperar que é a tríade da trombose, porque o tabagismo faz macromolécula no sangue, aumenta a viscosidade sanguínea, que é um dos fatores da tríade de Virchow que a gente já conversou. Entendi. Então, isso é importante. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Cláudia, um beijo. Qual a diferença entre trombose e tromboflebite? Cláudia, é a mesma doença, formação de um coágulo dentro de um vaso, dentro de uma veia. Qual é a diferença? A trombose venosa profunda está no sistema profundo, dentro da musculatura. Tromboflebite superficial está no sistema superficial, que é o sistema que fica fora da musculatura. A trombose venosa profunda tem maior chance de embolia de pulmão do que a tromboflebite superficial. Tá certo. Mais perguntinha. Vai lá. Obrigada, Adriana, um beijo. Estou com dor lateral no joelho. Já fui no ortopedista e nada ajustou. Será que preciso procurar um médico vascular? Adriana, todo mundo precisa. O check-up vascular é importante, né, para todo mundo. Agora, é muito difícil a gente saber, né? Uma dor na face lateral do joelho pode ser bastante coisa. É difícil a gente saber discernir, né, sem fazer um exame físico, porque o exame mais importante no doente vascular é o exame físico. Então, sem pôr a mão no doente é muito difícil. Eu raramente até faço videochamada, essas coisas, porque se eu não puder examinar, não tem... Muito difícil, é muito difícil. Né? Então, a gente às vezes precisa dar uma examinada para saber se realmente a gente vai para vascular ou se a gente continua insistindo na ortopedia. De qualquer forma, qual a faixa etária, qual a idade que já é recomendado esse check-up anual? Então, depende da sua história familiar, mas geralmente a partir dos 40 anos... Não podemos esquecer, né, que a doença vascular mais comum que acomete mais mulheres que homens, inclusive, é a varize, né? Então, quem tem varizes, isso quanto antes começa o tratamento, melhora a performance. Então, logicamente que é muito mais fácil você tratar casos iniciais do que deixar a coisa evoluindo. Tá certo. Dá tempo de mais uma, né, Chu? Perguntinha do público, temos 2 minutinhos, doutora Ana. Mari, obrigada, um beijo. Já estamos com saudades aí da Mari, hein? Fico muito tempo em pé e quando chego do trabalho sinto dores na parte de trás da canela. Há risco de trombose? Mari, se é uma coisa corriqueira, não tem diferença entre uma perna e outra, raramente vai ser trombose. Mas, se você ficar muito tempo parado em pé, isso é um fator de risco também.
Então, você usar meia de compressão para trabalhar, você fazer atividade física diária, estimular a tua panturrilha e ficar o dia inteiro hiperidratado e não fumar, já é uma boa coisa. É o que a gente vai ajudar. Doutora, a gente tem 1 minuto. É claro que a gente está falando aí de condições diferentes quando a gente fala dessa parte vascular. No entanto, ter assim uma regularidade com massagens, drenagem, pode também melhorar, pensando numa questão sistêmica? A drenagem linfática, que todo mundo hoje está muito na moda, ela serve para tratamento de outros tipos de doença, como linfedema, por exemplo. Além de outro pool que tem um tratamento de fisioterapêutico. Exatamente, nos casos agudos de trombose não deve ser feito. Agora, exatamente no dia a dia... Como qualidade de vida? Sim, aí sim, diminui o edema, dá aquele refrescor na perna, isso é legal. Tá certo.